Olá, mais uma vez passando aqui para responder, né, a quinta aula da pior semana da sua vida. Um evento onde a gente, apesar do nome, tem vivido assim o extraordinário de Deus. Chama-se pior porque assim a gente entende a necessidade daquilo que estamos passando como família, pessoa, cidades, país, mundo. E essa ânsia do povo em correr atrás do vento. Então esse evento ele nos proporciona uma reflexão para novamente nos realinhar aos propósitos de Deus, para novamente realinhar a nossa caminhada cristã e também exercer o nosso propósito de vida. Então esse pior é por causa dos confrontos, por quanto a gente precisa melhorar para servir as outras pessoas. E nessa quinta aula, o que ficou bem destacado foi um desbloqueio na área da escassez. A escassez, como foi ensinada, é a falta de recurso para você atingir um objetivo. E foi passado para nós, nesse período, sobre as origens dessa escassez, né? Sobre também o como enfrentá-la e quais os níveis que ela possa atuar na nossa história. Então a escassez ela começa sempre dentro das nossas próprias casas, com aquelas instruções assim que muitas vezes causam bloqueios emocionais e a gente não consegue romper. Por exemplo, a pessoa hoje passa necessidades financeiras, a pessoa passa aí por várias situações de incômodos na área de finanças, de dívidas que nunca são pagas, sempre dependendo de cartões de crédito, entre outras coisas, sempre brigando dinheiro, às vezes a juro, e nunca sai daquele ciclo de derrota financeira. Um exemplo mais comum que a gente viu. Quando você vai estudar a origem, a raiz desse problema, muitas vezes você vai encontrar aí, dentro da casa da pessoa, essa situação verbalizada sistematicamente, né? Ou seja, não é, pode ser por uma coisa brusca, como também pode ser uma coisa sistêmica, aos poucos. Todas as vezes que você já ouviu, é, quem é rico está rico porque roubou. Isso gera um bloqueio emocional. E todas as vezes que você vai aproximar da sua prosperidade financeira, essa mensagem que foi impregnada na sua vida lá atrás vai te ministrar, dizendo: se você ficar rico, é porque você é um ladrão. Então as pessoas vivem um ciclo de derrota nessa área por causa dessa ênfase no ensinamento própria dentro da casa da gente mesmo. E é interessante, eu fui, depois dessa live, pensar um pouco e ler a palavra de Deus, e achei aqui uma história que eu quero parafrasear, né, e compartilhar com as minhas palavras, é, sobre essa questão. A Bíblia narra, né, o primeiro rei de Israel foi o rei Saul. E Saul, por conta de temer aos homens, desagradou a Deus. E quando Saul, na sua fúria, na força do seu braço, foi para as batalhas, ele acaba morrendo, ele e o filho Jonatas dele. Jonatas tinha uma aliança com Davi, que foi o sucessor do rei Saul. E Jonatas e Saul morrem, porém Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Quando a notícia da morte chega, esse desastre de governo do rei Saul, a, a ama, né, a babá do filho de Jonatas, invoca uma palavra chamada Icabode. Icabode significa
acabou-se a glória de Deus, foi-se a glória de Deus. E naquela fuga de todas as pessoas do país, porque o inimigo viria tomar tudo que lhes pertencia, ela tenta pegar Mefibosete, sair correndo, só que ela deixa essa criança cair e ele ficou aleijado. Então essa cena é muito impactante quando você olha para a escassez na ação do homem. Então quando a falta de governo real leva a uma nação à falência, leva uma família à falência, o pai de família vendido por uma ganância, vendido por mal gerência daquilo que Deus havia lhe concedido. Ele sobrecarrega sua casa ao ponto de aleijar, no caso, seu neto, já que o filho havia morrido. Então, dessa forma, a gente entende a vida de Mefibosete, onde ele passou a viver uma escassez por causa de bloqueios vividos dentro de casa, por causa de acidentes que afetaram a sua caminhada. E quando Deus restitui a Israel o trono de Davi, que ele levanta Davi para reinar, Davi, na sua postura de rei, uma das primeiras coisas que ele faz é buscar honrar a aliança que ele tinha com Jonatas. E ele perguntou: existe alguém da casa de Jonatas que eu possa honrar? E foram procurar naquele reino e acharam ali alguém que sabia onde que se encontrava Mefibosete. Quando trouxeram, veio a notícia que o rei chamava Mefibosete para sua presença. Mefibosete, na sua autoimagem negativa, no auge da sua escassez, respondeu: o que quer o rei com um cão morto? Ou seja, a imagem dele era de um cão morto, uma pessoa tão inválida, tão escassa, que não era digno de estar na presença do rei. Assim Davi o trouxe, colocou ele, restituiu todas as coisas que lhe pertenciam, sua família, sua história, e com isso também passa a sua prosperidade. Quando ele pôde trazer Mefibosete para o reino, e ali ele diz: todos os dias Mefibosete se sentará na mesa do rei. E interessante que quando você senta na mesa, o nível de cada pessoa que está naquela mesa é o nível do coração. Aqui a gente entende que a toalha da mesa, que a gente pode fazer uma aplicação, né, na toalha da graça de Deus, todos os corações são nivelados e nenhum defeito vai se apresentar. Então, a escassez ela se vence através dessa aceitação, desse chamado para se assentar na mesa do rei. A autoimagem negativa dele foi cancelada quando o rei estendeu o favor sobre a vida dele e ele aceitou, de cão morto àquele que se assenta na mesa do rei. Nas nossas vidas, muitas vezes, essa escassez nos pegou em algum momento definitivo e hoje a gente passa a andar em círculo buscando onde está o rei, buscando onde está o erro, melhor dizendo. Que nesse dia você possa refletir que existe um rei que quer reparar todos os danos, seja no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, nas suas finanças, mas é necessário que você enfrente essa autoimagem de um cão morto e receba o convite do rei para poder sentar na mesa da graça e ali alinhar os corações para que a restituição de Deus na sua vida possa acontecer. Então, para romper com essa escassez, é necessário receber a herança que Deus tem para nós. E isso se faz na comunhão da mesa com nosso Deus, com nosso Pai.
Então, que você possa, através da palavra de Deus, da busca de ler a palavra, de conhecer quem é Deus, e nas suas orações, de relacionar com esse Deus, sair de toda a escassez, sair de tudo aquilo que foi imprimido na sua mais tenra idade, onde você era um campo aberto para semeaduras. E as sementes nem sempre foram boas. Mas a palavra de Deus diz que há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Então, que a graça de Deus arranque toda plantação indevida na sua história e na sua vida. Deus te abençoe.